Olá, tudo bom? Eu vou só escrever um comentário aqui, porque é o seguinte, vamos começar mais uma live de aquecimento. Eu vou colocar aqui, digite quero para receber o link no direct. E aí, pessoal, chegando, deixa eu só fazer um pin. Ok. E aí, turma? Boa noite. Eu tenho aqui um roteirinho da live, né, gente? Não posso sair falando de qualquer jeito. Olha só, gente, eu sou Simone Leitão, pianista, e eu tenho doutorado em piano performance e história da música pela Universidade de Miami, tenho uma carreira internacional e tô aqui no Instagram, no YouTube, nas plataformas digitais para te aproximar da música clássica, mas mais do que isso, para preparar você a tocar com mais liberdade, com mais legitimidade, te aproximando da música clássica através de conhecimentos de técnica e de história da música. Então, porque eu acredito que esse conhecimento tem que ser para todo mundo. Eu tô aqui para isso e já vi que as pessoas estão falando quero, muito bem, estão chegando, isso aí. Quem falar quero vai receber um link no seu direct. Então, cada pessoa que fizer os meus cursos, esses cursos que eu tenho, que é o Piano Fluente e o de Bach Brahms, vai poder tocar de forma mais leve, mais livre. É um processo transformador. E esse processo, tanto um quanto o outro, eu passei. Então, eu tô passando para vocês algo que eu conheci, né? E aí eu preciso dizer, antes de começar aqui a nossa live de verdade, não sei se vocês estão ouvindo bem, se está tudo certo, que vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu antes na semana que vem, no dia 11/11, às 20 horas, eu vou trazer para vocês a minha oferta da Black Friday infinita do piano. Essa oferta é a seguinte, pela primeira vez eu vou juntar, eu vou ter os dois cursos, Piano Fluente e História da Música, né, de Bach Brahms, juntos, com acesso vitalício, ou seja, vitalício para o resto da vida, né? Você vai continuar a sua evolução sempre, você não vai precisar renovar. Você vai ter de um lado o curso de técnica para você poder estudar, sabendo exatamente como resolver uma questão de treinado, como resolver uma questão de oitava, como melhorar na agilidade. Você tem a técnica. E aí você tem o de Bach Brahms, que vai te dar um contexto histórico, estilístico, interpretativo, para você saber como interpretar justamente esse cânone que é tão importante na música clássica de Bach Brahms. Então, esses dois cursos vão estar juntos com acesso vitalício para quem adquirir o combo da Black Friday infinita do piano. Eu nunca fiz essa oferta, provavelmente não vou fazer de novo, então assim, essa oferta vocês não vão ver de novo. Então, é o seguinte, eu até te falo, olha só, não compre nada até o dia 11/11, que é a semana que vem, que é a minha Black Friday. E aí tem o seguinte, quem estiver lá na live, né, no dia 11/11, às 20 horas, então por isso você tem que escrever quero aqui para receber o link da inscrição, você vai ter condições especiais, você vai ter uma oferta exclusiva que não vai acontecer depois, bônus exclusivos. E eu preciso dar um recado aqui para os meus alunos. Se você é meu aluno, se você é minha aluna, tanto do Piano Fluente como do de Bach Brahms, ou mesmo dos dois, você quer migrar para o vitalício, ou seja, não ter que renovar, não ter que, ai meu Deus, está acabando, tem que fazer logo. Você também vai ter uma oferta evidentemente especial, muito especial. Você já é meu aluno. E você sabe qual é a minha entrega, você já está vivendo essa transformação. Você não vai perder isso, né? Então, escreva quero aqui para você receber o link no seu direct e se inscrever para minha live da Black Friday, que é a semana que vem, tá? Dia 11/11, às 20 horas. Então, vamos agora... Agora sim, vamos ao nosso... Não deixa de escrever quero, tá? Para você receber ao conteúdo dessa aula. Então, essa semana a gente está fazendo aulas aqui, lives aqui no Instagram e também no YouTube. Então, no YouTube foi ontem, vai ser amanhã, hoje aqui no Instagram, na quinta-feira aqui no Instagram. Então, toda noite às 20 horas, tá? Eu vou estar junto com vocês, justamente para vocês entenderem um pouquinho
do que é a minha metodologia, do que eu ensino, tanto num curso quanto no outro. Então, ontem eu falei muito do piano fluente, eu falei muito de uma situação específica. E hoje, nós vamos falar de um assunto que eu trato muito de Bar Abrams, que é justamente o contexto histórico. Como é que ele muda a forma como você interpreta? Sabe, qual é a diferença de quem sabe o contexto histórico e de quem não sabe? Ah, Simone, eu tenho que saber o que estava acontecendo com Beethoven exatamente quando ele escreveu a Sonata X? Não. Muita gente acredita que é contexto histórico, é uma anedota, é uma historinha, né, uma fofoca. Vamos primeiro definir o que é história, né? História não é fofoca, não é anedota, não é mito. Então muita gente faz mito de Beethoven, faz mito de Bach, faz mito de Clara. Clara Schumann também é uma compositora e pianista que muita gente tá no meu curso também de Brahms. A Clara, ela é muitas vezes vista de um jeito que é completamente errado. Eu tenho fascinação por ela, pela história dela, até mesmo porque ela foi a primeira mulher pianista, né, concertista, que fez carreira, que viveu disso, porque mulheres tocavam, mas elas não tocavam profissionalmente, assim. E eu sou apaixonada pela história dela e li livros dela desde quando eu tinha 18, 20 anos. Quando eu, né, evidentemente, que estava construindo a minha técnica, construindo a minha capacidade de tocar. E foi ali que eu conheci Clara mais ainda. O contexto histórico, ele é extremamente importante porque, primeiro, ele tira esses mitos, né? Então, ele tira esses mitos, acabou. Então, você não vai ficar falando coisas que são... ou pensando coisas que são suas, né? Então vamos pensar aqui. Primeira coisa, fazer sem o contexto histórico. Como é que é não ter o contexto histórico? Eu vou pegar uma partitura, as notas estão ali, eu tenho a indicação, né? Vamos lá, eu tenho aqui, tô tocando aqui a Sonata de Beethoven. Eu tenho a indicação das coisas. Vamos ver o que ele fala no primeiro movimento. Allegro assai, então eu sei que é rápido. Tá aqui 12/8, tá aqui Fá menor, ok? Fá menor. O que quer dizer Fá menor pra você? Você sabe o que o Fá menor traz? Ah, tá, eu gosto de Fá menor. Então você vai lá, toca, aí começa. Ó, tá escrito pianíssimo. Aí a professora vai mostrar pra você. Olha, aqui, vou mostrar pra você. Olha, presta atenção, hein? É pianíssimo, tá escrito, e você vai ter que fazer um legato muito bonito. Eu gosto dessas palavras na interpretação. Olha, tem que fazer um legato muito bonito. Bonito não é interpretação, viu, gente? Aqui, então você vai tocar, olha, pianíssimo. Aí você começa a tocar, seja você o professor, ou seja você o aluno, o que for. Com essa indicação, você vai começar. O que você tá pensando? Eu tô pensando, é Beethoven, ai, 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 que medo, meu Deus do céu, essa música já foi gravada, já foi tocada por não sei quantas mil pessoas importantes, muito mais importantes que eu. Quem sou eu na fila do pão? Como é que eu vou interpretar isso? Espera aí, eu tenho que fazer um negócio bonito, é Fá menor, e me interessa, e aí eu vou tocar pianíssimo e legato. Então, vamos lá. Eu tenho técnica, tá? Mas eu tô aqui pensando nisso. Aí eu tenho que pensar no tempo. Aí tem, ó, tem pausa. Tá. Isso é um jeito de tocar. Eu tô mostrando aqui pra vocês. Um jeito de tocar sem contexto histórico. Agora eu vou te dar um contexto histórico. Imagina você lá com seu aluno, ou você vai interpretar. Bom, nós sabemos que isso era 1804. 1804, Beethoven tinha 33 anos, para 34, isso não quer dizer muita coisa. Nós sabemos que Beethoven já estava ficando surdo, ok, isso é uma questão dele, pessoal. Mas o que estava acontecendo em 1804 naquela situação onde ele vivia, naquela sociedade onde ele vivia?
Quem era Beethoven? Ele era fruto de quê? O que ele pensava? Em que ele acreditava? Bom, Beethoven nasce em Bonn, em 1770. Bonn era um eleitorado. A Europa, ela ainda não era, a Alemanha não era o que a gente conhece hoje, ela foi ser unificada só em 1870. A Viena era a capital do Império Sacro Império Romano, né, Germânico, que enfim já tinha quase 1000 anos, e fundado lá pelo Carlos Magno, né, quase 1000 anos atrás. E Beethoven vinha de Bonn. Bonn era uma cidade que estava efervescente com o pensamento do iluminismo. Em alemão, Aufklärung. O que era o iluminismo? O iluminismo acreditava nas pessoas, no bonito, no verdadeiro, no difícil. Isso era o iluminismo. Ok, aí tá bom. Ele vai para lá em 1804, Viena, ele vivia junto com os aristocratas ali daquela região toda. Os aristocratas eram os patronos dele, era com quem ele convivia. Essas pessoas gostavam, admiravam e consumiam a música dele. Ao mesmo tempo, ele estava querendo ser e foi o primeiro grande compositor que não ficou fazendo o que os patronos queriam. Você tá querendo me dar o dinheiro para eu ser um grande compositor? Massa. Mas eu vou escrever o que eu quero escrever. Então ele começa uma grande revolução com as sonatas dele. Pronto, então em 1804 ele já tinha escrito a Heroica, ele já estava na segunda fase dele, o que foi a Heroica, então você precisa saber, precisa fazer o curso para saber. E aí, Simone, você precisa falar isso tudo para a pessoa fazer uma escala, um arpejo descendente? Vai escutando. Essa sonata, quando ele fala pianíssimo e ele começa um arpejo descendente numa tonalidade menor, ele está fazendo uma grande revolução. Primeiro que tudo se começava ascendente. A tonalidade menor para aquelas pessoas era algo quase que um tapa na cara. Ninguém queria ficar triste, ninguém queria ficar pensativo, as pessoas só queriam curtir. Então ele não estava fazendo música para as pessoas curtirem. E aí ele gostava de surpresa. Quando você faz Fá menor descendente, você está dizendo de uma coisa muito triste mesmo, de uma coisa angustiante. Só que ele desce, mas depois ele sobe. Cheguei. Off. Aí, ao invés dele continuar mostrando o Fá menor, que era a tonalidade, porque era assim que se fazia, ele vai direto para Sol bemol maior. Que é uma tonalidade que ela não tem nenhuma ligação com o Fá menor. Então ele já está quebrando uma outra regra aqui. E ele mantém a pergunta. Simone, por que você não faz... Eu posso fazer mais rápido, mas isso aqui, para interpretar essa música, ela tá cheia de pergunta. Aqui, o treinado seria mais devagar mesmo. Aí ele vai repetir isso, porque tudo sai do tema, né? Aparece um detalhe do tema, que é, na verdade, algo perturbador. Aí... responde. Isso aqui é muito típico de Beethoven, que ele vai usar. Ele vai usar toda a técnica e virtuosismo para chamar atenção. E agora ele vai fazer algo muito, muito radical. Ele vai fazer vários acordes. Você tem o contexto histórico, você perde o medo. Então, em Beethoven, o que acontece? Você perde o medo, você para de pisar em ovos. Você sabe, não, peraí, Beethoven estava acontecendo isso aqui é típico da música de Beethoven, era isso que ele queria dizer, essa sonata ela é muito importante por conta disso, a analítica. Aí você fala assim, nossa, Simone, mas essas coisas todas não era para quem vai fazer faculdade? Aí eu te pergunto, por que a gente tem que ter esse conhecimento só na faculdade? Que, aliás, muitas das vezes, o ensino de história da música nas faculdades de música é colocado assim, ó.
uma matéria obrigatória que você vai lá, ai meu Deus, você fez aquela prova. Por que que todo professor de piano no Brasil não pode ter esse conhecimento degustado para ele, desenhado para ele, pronto, sem agendas, né? Porque muitas vezes na universidade você tem que cumprir um monte de agenda. Ai, agora o assunto é esse, então tem que falar disso, tem que desconstruir a história. Ó, meu filho, é o seguinte, se você estuda piano, se você toca piano, se você dá aula de piano, você precisa entender de Beethoven. Ponto. Assim como se você dá aula de teatro, você tem que entender de Shakespeare. Acabou. Então não tem essa conversa. Se você não entender, você vai ser uma pessoa que incapaz. Você vai ficar medíocre. E aí você fala, Simone, mas eu só quero tocar piano por prazer. Eu quero ver você ter prazer tocando Beethoven sem saber quem ele é. Sério? Sem contexto histórico, a pessoa pega lá um Chopin, né? Vamos lá, contexto histórico novamente, tá? Então Beethoven, isso tudo, fez outra coisa que Beethoven faz, sempre no meio de uma sonata muito, muito revolucionária, né? Igual, por exemplo, a sonata patética também. Vamos ver, não, vamos pegar aqui, né? Aqui ele pega e faz sempre um andante. Ele gosta muito de lá bemol quando ele tá no meio de uma sonata em fá menor, em tom menor. Então, a sonata patética, né? Não, peraí, isso aqui eu vou tocar. Eu comecei a tocar a partita 2. que é Bach. Isso, vamos falar de Bach. Imagina, você não tem contexto histórico. Você não sabe quem é Bach. Você não sabe exatamente o que é o barroco. Ah, eu acho tão bonito. Eu quero tocar assim, ó. Acho tão lindo. Bom, tenho todas as notas. Tô até curtindo. Mas não é bem isso. Isso aqui é a abertura da partita 2 de Bach. É uma abertura francesa. Que é uma coisa que você aprende lá no barroco. Que é uma linguagem francesa no barroco. É um gênero. A abertura francesa era escrita por Luís XIV entrar no salão lá de Versailles. Como ele gostava de dançar. Jean-Baptiste Lully inventou isso. Que era o seguinte. Você começava... Era sempre uma coisa em... Tá, 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 tá. Pra quê? Pro rei entrar. Devagar. Depois começava um fugato para ficar aquela alegria em volta, tá? Isso é abertura francesa. Ele faz isso na partida. Eu vejo isso muito como uma abertura francesa. Aí é que ele vai comentar. Eu não lembro, muito tempo que eu não toco. Então sei que depois ele vem. E aí ele começa um fugato. Quando você sabe o que é fugato? Quando você sabe a energia que você tem que ter no barroco. Que barroco é sobre energia, sobre direção. Não falei nem o que é fá menor. Existe também a teoria dos afetos, que cada tonalidade tem um afeto principal que ela quer descrever. Então, quando você tem esse... Deixa eu ver que as pessoas escreveram alguma coisa. Isso, gente, vai escrevendo quero para você receber o link no seu direct. Muito bem, tô vendo a turminha escrever. Parabéns. Então é o seguinte, quando você tem ideia do contexto histórico, muda tudo. Eu acho que assim, uma das principais coisas que mudou pra mim, eu vou te falar, saiu o medo de tocar e veio a coragem. A coragem de me expressar. Sabe por quê?
A música clássica, ela é cheia de história. História, pensamento, geopolítica, política, economia, revoluções, filosofia, religião, tá tudo na música clássica. Entendeu? Ela não é alheia a isso, muito pelo contrário. Ela é a síntese de tudo isso, numa sequência de evolução. Então, por exemplo, para você entender bem o classicismo, você tem que entender bem o barroco. Para você entender o barroco, você tem que entender o renascimento. Para você entender o romantismo, você tem que entender o classicismo. Então, assim, não dá para você achar que você só vai pegar esse repertório e tocar como se você estivesse tocando uma canção do seu tempo. Canções sempre existiram. Músicas populares, cancioneiro popular sempre existiu. Desde a Idade Média, desde os trovadores. Só que quando você tem uma linguagem elaborada, que tem forma, assim como a literatura, né? Que você tem a literatura com forma, sonetos e tudo mais, né? Aquela prosa